Oi, Nova. Mais uma quarta-feira maravilhosa. E hoje tem a minha amiga Ai, Alessandra, que que demais! eu Tão amo feliz! muito. E para você tem um versículo aqui que eu acho que tem tudo a ver, que é Provérbios 13:20, que diz: Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Por isso que eu ando com você. E eu com você. Para ter mais sabedoria, Que porque, demais! Nova, isso aqui é uma fonte de sabedoria. Oh, meu Deus. Você que está aqui hoje tem que já compartilhar esse link com quem você conhece, porque essa mulher é uma mulher que ama o Senhor, a família dela ama o Senhor. Jesus mora na casa dela, então Amém. eles são bem articulados assim em como expressar o amor de Deus, como expressar o que eles já viveram com Deus. Então, eu tenho certeza que vai ser uma noite muito incrível. Te agradeço por aceitar o Amém. nosso convite. Amém. Te dou toda a liberdade para você ser usada por Deus aqui na Nova. Então, que você não mede as palavras. Vai com Amém. tudo, vai Quero dizer que vai ser agradecer. importante. Agradecer vocês, lindos, por nos convidarem para estar aqui hoje. Estamos muito felizes. Isso é uma honra para mim. Privilégio total. Amamos esses pastores lindos de Pernambuco. Acabamos de conhecer Pernambuco pela primeira vez. Estamos, assim, apaixonados. Obrigada. Dá um beijinho. Terrinha boa. Amo, Deus te amo, amo. abençoe, então. Amém. Olha, foi muito legal o que aconteceu. Que eles falaram, queríamos que você trouxesse uma palavra aqui hoje. Eu falei, bom, eu senti uma palavra no coração. Eu creio que essa palavra tem poder para te propelar você, para fazer você avançar nas coisas do Senhor. E eu creio que não vai somente avançar, mas você vai romper não só no seu espiritual e emocional, mas essa palavra tem poder para você romper no físico também. Amém? Cura física isso aqui vai trazer. Então abre teu coração agora, começa já a receber do Espírito Santo aquilo que ele quer falar com você. Entendeu? Toda barreira, toda coisa que vocês têm sentido, às vezes a gente tem uma opressão, às vezes o dia foi difícil hoje e você está sentindo não está muito bem. Então nós vamos só pedir agora para que o Senhor comece a ministrar já no teu coração, para que você receba essa palavra. Essa palavra, essa semente de hoje vai ser lançada no seu coração e nós cremos que o seu coração é solo fértil e que vai produzir 100 vezes mais, amém? Vai produzir com muita riqueza, em nome de Jesus. Então, Senhor, nós convidamos a Ti aqui. Nós pedimos, Espírito Santo, vem comigo agora. Que essa palavra não seja a minha palavra, não seja a palavra da Alessandra ministrando, mas seja a palavra que venha direto do trono de Deus para os corações das pessoas e que produza nos corações frutos, Senhor. O fruto para o qual Tu desejaste, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Ótimo. E então a palavra é uma palavra simples que todo mundo já conhece, mas essa palavra vai ter o poder de te mandar você para frente. Estou tendo dificuldade de achar a palavra certa, mas te propel you para jogar, avançar. Você vai romper com essa palavra. A palavra está em Mateus 14, 22 e 23, é a palavra de quando Jesus andou nas águas e também lá nós sabemos a situação que estava. Eu vou ler com vocês e aí nós vamos explicar. Então diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, mais ou menos entre 3 e 6 da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se e os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Uau! Que palavra maravilhosa. Então, vamos dar uma resumida no que aconteceu aqui. Às vezes a palavra falta para mim no português.
Então, o que está acontecendo é Jesus aqui, os discípulos tinham acabado de sair de ter alimentado 5.000 homens e mais todas as mulheres e todas as crianças. Então, tinha feito o grande milagre ali e ele falou para os discípulos, vão para o outro lado, que eu te encontro do lado de lá, enquanto eu vou despedindo aqui a multidão. Foi isso que aconteceu logo no começo, aqui no verso 22. Então, o que os discípulos fizeram? Subiram no barco e foram para o outro lado. Aí fala que Jesus despediu a multidão, despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada já à tarde, então depois que ele despediu a multidão, ele não foi direto ter com os discípulos, mas ele falou, vou orar agora, vou aqui com meu pai orar. Chegada à tarde, ele estava ali só, então chegou à tarde. Ok? E o que fala aqui? O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, naquele momento que Jesus resolve subir para orar, foi para o monte orar ali, já estava um vento acontecendo, é o que está falando aqui. O barco já estava no meio do mar e já o vento já estava soprando forte. Jesus, vendo esse vento, que a gente entende aqui, em vez dele, vou lá acudir vocês, ele fala, não, eu vou subir para ficar com meu pai aqui agora. Entendeu? Mas a quarta vigília da noite, a quarta vigília é a última vigília da noite. A noite acaba às 6 da manhã, que seria, então, entre cada vigília tem 3 horas. Então, isso seria entre 3 e 6 da manhã. Vamos fazer a matemática aqui, pessoal. Isso era tarde. À tarde, vamos dizer, o mais tarde que poderia ser seria 6 da tarde, porque depois já começa a noite. Então, vamos dizer que se fosse 5 da tarde ou 6 da tarde. Agora é no mínimo 3 da manhã. Então, já passaram-se 9 horas que Jesus sabia que eles estavam no meio do mar, sabia que o vento era terrível, sabia que tinha uma tempestade, e ele deixou eles lá quietinho. E foi orar com o pai dele. Foi ter com o pai ali. E aí Jesus dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. Quando chegou lá por 3 horas da manhã, 4 ou 5 ou 6, nós não sabemos, porque só fala que era a última vigília, ele começa a andar pelo mar. Quando os discípulos olham para aquele mar, Então, eu quero que você tenha a picture, a figura na sua mente aqui. Isso é mar, ondas altíssimas, vento bem forte correndo aqui, tá? Jogando o barco para lá e para cá, e onda vindo, e no meio de relâmpagos, porque era uma tempestade. Então, pensa no relâmpago e raio. Eu consigo imaginar um barquinho com essas pessoas dentro, e agora essa montanha, essas ondas enormes, e nesses raios que está dando, vem agora um homem, uma coisa andando por cima da água. Aqui que fala aqui. Que eles ficaram aterrorizados, eles estavam tremendo de medo, assustadíssimos, com medo das ondas e com medo disso que está vindo agora, e falando o quê? Isso é um fantasma. Então, eles estão assim, não é um pouquinho medo, é um medo terrível que eles estão passando aqui. Jesus, porém, lhes falou logo, porque Jesus viu que eles ficaram com muito medo. Tem de bom ânimo, Senhor, tem de bom ânimo, não temais, sou eu. E respondeu-lhe Pedro, então, se és tu, Senhor, diga para mim que venha. Então, aí a gente sabe que Jesus fala, vem. Pedro dá o passo, começa a andar. Quando ele começa a olhar para tudo, ele começa a afundar. E Jesus pegou ele, levantou ele. E depois que levantou ele, só quando Jesus e ele pisaram de novo no barco, que a tempestade passou. Então, vamos agora entender. Agora que você entendeu a situação inteira do que está acontecendo, que isso foi uma situação que trouxe muito medo para eles. O que o Senhor falou para mim com essa passagem, e que eu creio que isso é para você agora que está ouvindo. Esses discípulos que estavam aqui dentro do barco não eram qualquer pessoa. Do mesmo jeito que você não é qualquer pessoa. Essas pessoas que estavam andando com Jesus eram pessoas que conheciam Jesus, que andavam com Jesus, que comiam com Jesus. Jesus era mais próximo deles do que as próprias famílias deles. É você conhece Jesus, você já aceitou Jesus. E você talvez esteja numa tempestade agora, enfrentando circunstâncias terríveis na sua vida, que está te trazendo medo, e mesmo assim você conhece Jesus. Do mesmo jeito que eles passaram aqui. E o Senhor, vendo a situação que você está e a circunstância que você está passando, ainda está esperando chegar na última vigília. Chegar naquele último momento. Senhor, você não está vendo que nós estamos aqui, morrendo aqui, estamos morrendo de medo? E o Senhor deixa você nessa situação. Por que o Senhor te deixa aí? Porque o Senhor está querendo mostrar para você algo maior. O Senhor está querendo desafiar você a crer. O Senhor está falando para você, você é meu, você me conhece de andar comigo. Então, agora haja como a tal pessoa que me conhece.
Entendeu? Não é para que a gente seja pessoas que estão sempre, qualquer coisinha que acontece, está com medo. Você conhece o teu Salvador, você conhece quem Ele é, você anda com Ele. Então, lembra disso agora. Aí tá, esses são os discípulos. Agora chega Pedro e fala, então tá, se és tu mesmo, Senhor, diga para mim que venha até ti. E Jesus fala, venha. E o que eu creio agora nessa situação aqui, Pedro dá o passo. Quando Pedro dá o passo, Pedro não deu o passo. Eu vou andar sobre águas agora. Pedro deu o passo na palavra de Jesus. A palavra de Jesus cria uma plataforma para a gente, pessoal. A palavra de Jesus, a palavra que está escrita, é a palavra que o Senhor está falando para você. Cria uma plataforma, e é nessa plataforma da palavra que Ele está falando, dá o passo. O que o Senhor tem falado para você, te desafiado e te chamado, vem, e que você está com medo? O que o Senhor já tem declarado sobre a sua vida? Mas você está com medo, como esses discípulos, olhando para as situações, olhando para as altas ondas, olhando para a tempestade e ainda não crendo. Eu creio que o Senhor tem falado no teu coração palavras, talvez palavras proféticas que já foram faladas sobre você e que você ainda está com medo de dar o passo. Para dar o passo, pessoal, precisa de fé. Para dar o passo, precisa de você ter, eu vou dar o passo, porque a palavra de Jesus é suficientemente forte para me segurar. A água não era forte para segurar Pedro. A água não conseguia segurar, porque ninguém consegue andar. Mas Pedro andou na palavra de Jesus. Deu passo hoje na palavra. Aquilo que o Senhor está falando para você, que você já ouviu, não tema. Agora vamos analisar Pedro aqui um pouquinho mais para frente. Pedro deu o passo. Talvez você já tenha dado o passo. Deus falou, eu quero isso para você, te desafiando, e você creu e você deu o passo. Aí a gente olha para a vida de Pedro aqui um pouquinho mais para frente, ele deu o passo e começa a andar com Jesus nas águas, e está indo bem. De repente, a palavra fala o quê? Que ele começou a afundar, começando a ir para o fundo, clamou, Jesus, salva-me. E Jesus, logo estendendo a mão, segurou Pedro. Agora, essa é uma outra pessoa aqui. Talvez essa seja você. O Senhor te chamou, você deu o passo e você começou a andar em fé, porque o passo foi de fé, na palavra de Jesus. Mas agora que você deu o passo, você está olhando de novo para as ondas, você tirou o seu foco de Jesus, teus olhos que olhavam para Jesus e que te dava fé, e que te dava segurança para andar, e que te dava segurança para enfrentar a tempestade, agora você começou a olhar para a tempestade. E essa tempestade está trazendo medo, e essa tempestade está trazendo ansiedade na tua vida. E Jesus está falando aqui, ele estendeu a mão, porque Jesus não vai deixar se afundar, mas o que eu sinto que Deus está falando para você agora, se você já deu o passo, olha para mim. Nós não podemos focar na circunstância, pessoal. Se a sua situação financeira hoje está difícil, se a sua situação familiar está difícil, e você olhar somente para a circunstância, isso vai fazer você afundar. Do mesmo jeito que Pedro não conseguiu e ele começou a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Quando a gente foca na circunstância, ela vai ficar maior do que Jesus. Não que ela seja maior, porque nada é maior do que o nosso Deus, mas na sua vida, aquela circunstância será maior. Então, agora eu te desafio a focar em Jesus. Olha para Jesus, os teus olhos nos olhos de Jesus. E ali, então, você olhando para Ele, você vai ter força para seguir. Você vai ter força para andar. As circunstâncias não vão falar mais alto do que a voz de Jesus no seu coração. Eu lembro uma vez, quando a gente veio para o Canadá, e a gente... eu estava aula, eu sou professora de matemática, sou pastora na Igreja Viva, e sou professora de matemática. Esse é o meu degree. E quando eu vim para cá, eu dei aula de matemática nessa escola, e depois passou um tempo, o Senhor falou para mim, eu vou te tirar daqui, porque eu vou te lançar para algo novo. Eu tenho um desafio para você, e vocês vão abrir uma loja de doces. E eu falei, uma loja de doces? Como uma loja de doces, meu Deus? Eu nunca tive uma doceria no Brasil, eu simplesmente era professora de matemática. Deus falou, mas aqui, esse é o plano que eu tenho. E é um testemunho muito grande, mas eu dei o passo de fé. Como Pedro, eu resisti um pouco no começo, e Deus falou, dê o passo. E eu dei o passo de fé e comecei a andar na palavra de Deus. Abrimos a loja, contratamos as pessoas, começamos a fazer, e começou a ir bem, muito bem. Até que chegou um ponto, porque a gente tinha um pouco de dinheiro para investir. Passaram alguns meses e o dinheiro que foi investido foi acabando, e a loja não era grande ainda para dar um retorno do nosso investimento. E o que aconteceu então? Obrigada, amor. E o que aconteceu?
chegou nesse momento e a gente estava precisando agora de dinheiro para pagar as contas, mas a gente não tinha dinheiro na conta. E a gente não queria entrar em dívida e já tinha usado tudo todos os créditos que a gente tinha. E chegou um dia, a gente tinha que fazer os cheques dos empregados. E a gente não tinha dinheiro. E o meu marido me ligou, o pastor Valdir ligou e falou assim, nós não temos dinheiro para fazer os cheques. E agora, hoje é dia de pagamento, a gente dá o cheque, tipo, no fim do dia a gente dá os cheques para todo mundo, estava indo embora, então eles iam passar no banco e cash the check, né? Pegar o dinheiro e pôr no banco, depositar. E ele falou, o que nós vamos fazer? Deu um medo, veio uma bomba no nosso coração, um peso no nosso coração, com um medo. E eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, você me trouxe para esse lugar, você falou, dá o passo de fé. Eu sou uma professora de matemática. Eu não pedi para ter ser dona de uma doceria, entendeu? Mas tu falaste, dá esse passo, e nós demos o passo de fé na tua palavra, Senhor. Agora nós estamos aqui, nós não temos dinheiro. O que a loja está fazendo não é o suficiente para que a gente pague essas empregadas. Eles trabalharam, isso é o direito deles. O que nós vamos fazer? O Senhor falou assim para mim, e o justo viverá pela fé. Você crê que quem mandou você abrir a loja fui eu? Eu falei, Senhor, eu não teria como ter aberto essa loja se não fosse a tua palavra. E ele falou, você deu o passo de fé? Eu falei, dei. Ele falou, então agora escreva os cheques. Eu tremi. Make the checks, ele falou, pode fazer cada cheque. Eu falei, Senhor, nós não temos. Ele falou, e o justo viverá pela fé de novo. Eu falei, meu Deus. Liguei para o Valdir e falei, amor, escreve os cheques, faz os cheques. Ele falou, faz os cheques. Eu falei, o Senhor falou. Nós demos o passo de fé. E essa onda que está, essa onda gigantesca, essa circunstância, essa tempestade que está vindo agora, é um teste. Se a gente olhar, porque a gente não tem dinheiro agora mesmo, nós vamos afundar. Nós vamos afundar. Mas nós temos que fixar os nossos olhos em Jesus. Ele falou, dá o passo, nós demos o passo. E agora ele falou, o justo viverá pela fé. Nós vamos continuar vivendo pela fé. Vamos fazer os cheques. Fizemos todos os cheques. Demos para todo mundo e falamos, Deus, nós não sabemos como sair. Se começar, eles forem depositar, não vai ter dinheiro. Nós vamos passar vergonha. Primeira coisa é passar vergonha com os empregados que trabalham com você. Segunda coisa, vai ter que pagar tudo de novo e vai ter um monte de fees, né? De multas que a gente vai ter que pagar nos bancos. Então, vai ficar uma situação... E os empregados vão ter multa e a gente vai ter que pagar as multas. Então, era uma coisa horrível e uma vergonha. Fizemos todos os cheques, chegamos no outro dia, era sábado. Fomos trabalhar na loja, estávamos lá trabalhando, então a gente trabalhava, tinha empregado, mas a gente também trabalhava, nossa família trabalhava. E a loja era bem quista na cidade, o povo gostava, era uma comidinha brasileira. E tudo isso, era muito legal. Chegou no outro dia, nós estamos trabalhando, não sei o quê, o João Vitor estava no caixa. Veio essa família, esse casal da igreja. Eles, na verdade, eles não eram da igreja. O irmão deles era da nossa igreja. Eles eram de uma outra igreja, mas amigos nossos. Vieram na loja, comeram, tal, almoçaram. E a conta ficou lá, uns $60, nem lembro quanto ficou, ele e a mulher dele. Comeram, vieram pagar. O João Vitor estava no caixa, o meu filho, João Vitor, JV, é o nosso filho, estava no caixa, ele pegou, pagou tudo lá e ele foi embora. Quando o cara saiu, que ele conhecia também, ele falou, mamãe, ele, não vou falar o nome dele, ele deixou uma tip muito grande, ele deve ter errado. Eu falei, filho, por favor, sai correndo atrás dele e pega, porque às vezes a pessoa faz erro na hora de fazer a tip. E a gente tem que cancelar e fazer de novo, então não tem problema nenhum. Falei, corre atrás dele, estava lá no estacionamento, e pega ele, traz e cancela essa e faz de novo. Quando o João Vitor chegou correndo, foi lá, ele falou, olha aqui, o senhor errou aqui, olha o tanto que o senhor deu. Ele falou, não, avisa teu pai e tua mãe que o Senhor falou para dar isso. Então, o Senhor deu a gorjeta que cobriu todos os pagamentos. Como pode, gente? Como pode? Então, Deus falou, quando você anda comigo, quando os teus olhos estão fixos em mim, quando você crê que o que eu falei vai acontecer, você vive pela fé, eu vou estar ali embaixo te suportando, eu vou ser essa base, a minha palavra é a base, e vocês não serão envergonhados. Então, eu digo para você hoje, aquilo que o Senhor tem falado para você, dê o passo, meu irmão, dê o passo, minha irmã. Aquilo que você está sentindo, que o Senhor já está falando por algum tempo para você, não tema, porque o temor e o medo não vêm de Deus.
A palavra fala que eu não te dei um espírito de medo, mas de quê? De poder, de amor e de mente sã, de mente de equilíbrio. Então, se você tem sentido medo de dar o passo, não vem do Senhor. Isso é contrário à palavra dele. Entendeu? Mesmo que eles estavam passando aqui, era contrário. O medo que eles sentiram era o quê? O medo natural, mas ele está falando, vocês me conhecem, vocês andam comigo, eu não vou abandonar vocês. Então, eu não sei para quem eu estou falando, mas eu creio que tem dois tipos de pessoas aqui. As pessoas que o Senhor está falando, dê o passo, e você está olhando e está com medo, a hora de dar o passo chegou. E tem a segunda pessoa que já deu o passo, já está andando naquele que o Senhor te chamou. E agora você começou a duvidar da palavra. E você está olhando para as circunstâncias da sua vida, qualquer que seja, que é adversa, e isso está te dando medo. E esse medo está fazendo você afundar agora. Então, o meu desafio, eu creio que o Senhor está chamando você. Olha para o Senhor. Foca de novo, fixa os teus olhos no Senhor, porque Ele somente pode te levantar. Ele somente vai dar continuidade naquilo que Ele falou. Ele somente é fiel para fazer aquilo que Ele te falou. O sonho que Ele botou no teu coração, não pensa que é teu. Às vezes você pensa, talvez é da minha cabeça. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. O sonho é de Deus. Então creia. Então creia. Satanás está vindo agora para paralisar você. Satanás está te distraindo agora para fazer você olhar para a tempestade. Não ouve essa voz. Não ouve essa voz. Satanás está trazendo uma dúvida no seu coração. Para quê? Porque ele não quer que você siga o Senhor. Ele não quer que você seja bem-sucedido. Ele não quer que você avance nas coisas de Deus. Então agora você anule essa voz. Dê um passo de fé. Porque o Senhor te chama. O Senhor te chama. E o Senhor é contigo. Amém? Eu creio que o Senhor queria falar isso para vocês. E eu creio que o Senhor vai ministrar a vida de vocês com essa palavra. E eu senti uma segunda coisa que eu queria falar para vocês. E eu vou falar. Entendeu? Uma coisa não é conectada com a outra, mas eu creio que isso aqui é palavra-chave. Essa palavra de dar o passo de fé é chave para nós que somos cristãos. Entendeu? Às vezes a gente pensa assim, eu preciso que as coisas aconteçam. Não, porque se as coisas estão favoráveis, tudo dando certinho, não precisa de fé. A palavra fala que o justo viverá pela fé. O justo não viverá pelas coisas que estão tudo certinho. Não estou falando para você não usar de sabedoria, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando, saiba discernir os tempos e as estações. Se a tua estação chegou, se o teu tempo chegou, não delay, não retarde as coisas do Senhor. Dê o passo agora, dê o passo agora, porque o Senhor vai te reward. E a outra chave é essa que eu quero falar para vocês, que muitas vezes a gente começa a ver as coisas que não dão certo e assim, e começa a botar culpa no Senhor. Botar culpa no Senhor. Então, o Senhor, você falou isso, mas agora acontecendo isso, e a gente começa a culpar o Senhor e começa a ter um pouquinho de uma acusação. E essa acusação que tem no nosso coração contra Deus ou contra as pessoas, às vezes a gente começa a colocar a culpa no outro. Eu estou falando para você? Marido e mulher, principalmente. Você fez isso, mas eu falei para você que não era para fazer. E começa essa acusação. Essa acusação não vem do Senhor, não vem do trono de Deus. Essa acusação é uma artimanha do inimigo para te enfraquecer. Então, eu creio agora que eu estou falando para maridos e mulheres. Se você é casado e vocês têm sido agora abençoados por Deus, Deus tem chamado vocês para cumprir algo. Deus tem um ministério, tem algo para você cumprir como família. Se vocês vierem com essa acusação, eu te falei, eu disse isso, eu não te disse, vocês vão ser enfraquecidos. E Satanás vai ficar forte entre vocês. Vocês estão entendendo isso aqui? Então, o que é necessário? A palavra fala em Apocalipse que o inimigo, ele vai diante do trono de Deus, acusando os irmãos. Dia e noite ele nos acusa diante do trono. Ele me acusa, mas como assim? Ele só pode acusar aquele que está em pecado. Ele não pode acusar se você não está em pecado, entendeu? Mas ele fica acusando, ele fica procurando na gente um defeito para ele poder chegar diante de Deus e acusar a gente.
A gente está debaixo do sangue do Cordeiro, sim. Mas o pecado que a gente faz tira a gente debaixo dessa cobertura do sangue e nos expõe para o inimigo. Agora, a hora que a gente se arrepende, a gente volta para debaixo da cobertura e o inimigo não pode nos tocar. Então, o que eu vejo é que entre os maridos e as mulheres, entre os casais, Satanás tem tentado colocar o que? Essa divisão e acusar diante de vocês um para o outro. Então, ele chega para mim e fala, seu marido fez isso. Puxa, você já pediu quantas vezes? Quantas vezes você já pediu para ele não fazer isso? Quantas vezes você mostrou? Oh, é verdade. Então, você começa a pensar e você começa a maquinar contra e começa a ficar irritada. Ou o marido, puxa, minha mulher, eu já pedi isso, não sei o quê. Então, começa essa acusação um contra o outro. E essa acusação, muitas vezes, não é nem com palavras, é só na nossa mente. E quando a gente abre essa brecha de falta de perdão dentro do casamento, o inimigo ganhou a luta, entendeu? Então eu quero te chamar hoje para reconciliar. Não deixe que o inimigo acuse o teu esposo para você. Não deixe que o inimigo acuse a tua esposa para você. Quando você ouvir uma voz no teu ouvido falando, teu esposo ou a tua esposa, aí você fala, não, essa voz não vem do meu Deus. E eu não vou ouvir essa voz. Porque o meu marido é abençoado por Deus, porque a minha mulher é uma mulher de Deus, e você não venha a alimentar esses pensamentos. Amém? Porque o Senhor vai usar vocês. Então, famílias, casais, pessoas mesmo, às vezes você não é casado ainda, aquilo que o Senhor tem te chamado, dê o passo. Se você é casado, dê o passo junto, para que nunca haja acusação. E eu creio que o Senhor vai usar essa palavra na vida de vocês. Eu creio que isso é para o teu coração. Dê o passo de fé, porque o justo viverá pela fé. Amém? Deus abençoe vocês, que o Senhor guarde o seu coração e te dê uma semana maravilhosa. Amém. Que palavra, hein, minha amiga? Que palavra. Eu acho que a gente pode orar, a gente pode abençoar, você pode liberar essa porção de fé que você, né, ganhou do Senhor na sua batalha, porque certamente tem muita gente com batalhas parecidas ou totalmente diferentes e que precisam dessa porção de hoje. Eu queria pedir para que você orasse, abençoasse. Eu sei que você tem um casamento também muito abençoado, vocês se respeitam muito. Amém. E algumas pessoas podem estar tendo essa dificuldade, né? Eu queria pedir para se abençoar essas nossas famílias aqui também, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Senhor, nós cremos, Senhor, que Tu tens um plano para nós, ó Senhor. Nós cremos, Senhor, que Tu tens um plano para cada família, Senhor. Tu escreveste os nossos dias, Senhor. Tu escrevestes a respeito das nossas famílias, Senhor. A Tua palavra diz que tens livros escritos a nosso respeito, Senhor. Então eu peço agora que a gente possa andar, Senhor, segundo o Teu propósito. Que a gente possa caminhar, Senhor, nesses momentos que estamos vivendo aqui na terra, Senhor, de acordo com aquilo que Tu escreveste da nossa vida, Senhor. Eu peço agora que essa palavra de fé, Senhor, que Tu tens chamado famílias para andarem o passo, Senhor. Como Pedro teve que dar o passo de fé, Tu tens chamado, Senhor, pessoas para darem o passo. Quando a gente dá o passo, eu creio, Senhor, que Tu estás abençoando a gente, porque tem fé, Senhor. A palavra diz, Senhor, que sem fé é impossível agradar a Ti, ó Deus. Sem fé, Senhor, é impossível agradar o Deus Todo-Poderoso. Então, ajuda cada família aqui, Senhor. Cada pessoa a entender, em cada situação que eles estão vivendo, qual é o passo que Tu estás pedindo para eles darem, Senhor. Qual é a área, Senhor, que Tu estás chamando eles, Senhor. Nós cremos, Senhor, até pessoas, situações eu vejo até de cura física, que o Senhor está falando para você, dê um passo. Dê o passo. E eu vejo também pessoas que já deram o passo de fé e crendo na cura física, mas que agora estão olhando para resultados, estão olhando para situações, e estão agora temendo e duvidando a palavra. Senhor, eu peço em nome de Jesus, ativa dentro de cada coração, Senhor, a fé, o desejo de estar andando em fé, Senhor, o desejo de estar fazendo a Tua vontade, Senhor, sabendo que Tu és aqueles que está mandando a gente para frente, empurrando para romper, Senhor, que vai haver rompimento nas famílias, Senhor. Eu peço, renova o amor nos casamentos, Senhor. Renova aquele amor, aquela paixão, Senhor. Renova o primeiro amor, ó Deus.
Eu peço para que nos casamentos os maridos e as mulheres voltem àquele primeiro amor, Senhor. Aquele negócio de sentir aquela saudade, aquela vontade de estar junto, ó Deus. Traz amor para que possa penetrar no coração dos filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós pedimos agora, Senhor, um renovo para cada família aqui, Senhor. Eu peço agora prosperidade para essa igreja, Deus. Prosperidade para os lares, Senhor. Para que os planos e as visões e os sonhos que Tu tem dado possam ser cumpridos em nome de Jesus. Senhor, e nós pedimos agora, se existe falta de perdão, se existe alguma falta de perdão, alguma barreira dentro dos lares, ó Deus, que possa ser revelado agora, e que possa ser resolvido agora, em nome de Jesus, para que Satanás não tire vantagem de nós mais, para que Satanás não tenha vantagem nos nossos lares mais, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos como Jesus, a representarmos Jesus bem nos nossos lares para os nossos filhos, Senhor, e que as nossas crianças cresçam conhecendo um Deus de amor, conhecendo um Deus do impossível, que eles conheçam porque eles viram os pais deles andando segundo os propósitos de Deus, segundo a palavra. Em nome de Jesus, eu libero agora em nome de Jesus, Senhor, fé. Fé para crer além daquilo que os olhos estão vendo. Fé para crer além daquilo que os números no banco estão dizendo. Em nome de Jesus, ó Deus, fé para que cresçam, para que avancem, em nome de Jesus. Cumpre, Senhor, aquilo que Tu prometeste. Tu és fiel para cumprir. Nós damos a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Obrigada. E amém.